Bem, eu sou o professor Enori Carelli e nesse vídeo nós vamos mostrar como se processa o método de Gauss-Jacobi para resolver sistema de equações utilizando o WX máxima. Iniciamos com uma pequena introdução sobre a parte teórica. Então vamos supor que aqui nós temos um sistema de equações dado por 4x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 7 na primeira equação. 2x1 menos 8x2 mais x3 menos x4 igual a menos 6 na segunda, e assim por diante. Eu não vou ler todas as equações porque você pode parar o vídeo e observar. E nós vamos resolver com uma precisão de 3 casos depois da vírgula. Então, o nosso primeiro procedimento agora é pegar a matriz dos coeficientes, e nós sabemos que a matriz dos coeficientes é formada pela primeira coluna como sendo os coeficientes x1, que daí dá 4, 2, 1 e 1. A segunda coluna os coeficientes do x2. A terceira coluna os coeficientes do x3, que fica 1, 1, menos 5 e 1. E a quarta coluna os coeficientes do x4. Bem, para que haja solução pelo método de Gauss-Jacobi, é preciso que a matriz seja diagonalmente dominante. E uma matriz é diagonalmente dominante se os termos da diagonal em módulo são maiores que a soma dos outros termos da mesma linha. Por exemplo, o A11 tem que ser maior em módulo que a soma dos módulos do A12, A13 e A14. Então, no nosso caso aqui, nós temos o 4, que é maior que a soma dos outros três termos, que são todos 1. O menos 8 em módulo da 8 é maior que a soma do 2, do 1 e do menos 1 em módulo. O menos 5 é maior que a soma do 1, 2 e 1 em módulo. E, finalmente, o menos 4 é maior que a soma dos outros três termos em módulo. Então, nós podemos dizer que essa matriz ela é diagonalmente dominante e, portanto, ela tem solução. Às vezes, se a gente não consegue ver se ela é dominante utilizando comparando os termos da diagonal principal com as linhas, a gente pode fazer com as colunas. Então, por exemplo, o 4 tem que ser maior que o 2 mais 1 em módulo. Ou, às vezes, permutando as linhas, a gente consegue obter o resultado favorável. Bom, então agora nós podemos aplicar o método de Jacobi. Vamos copiar aqui o sistema. Então, para aplicar o método de Gauss-Jacobi, nós vamos isolar os termos x1, x2, x3 e x4, que pertencem à diagonal principal. Então, o x1 na iteração k mais 1 é o b1 menos os outros termos da equação. Então, no caso aqui, nós temos o A12, x2 na iteração k, o A13, x3 na iteração k, o A14, x4 na iteração k. No nosso exemplo, então, nós vamos ter o x1 na interação k mais 1, é o 7 menos esses três termos, x1, x2, x3, x4, dividido pelo 4. Daí, o x2 na iteração k mais 1 é o b2 menos os outros termos que não pertencem à diagonal. No nosso caso, então, o x2 vai ser o menos 6, que é o termo independente, menos os outros termos não pertencentes à diagonal, dividido pelo menos 8. O x3 na iteração k mais 1 é o b3, então menos os outros termos que não pertencem à diagonal, na diagonal principal, na iteração k dividido pelo A33. No caso aqui, então, o 5 é o valor do A33, o 5 negativo, ele vai dividindo o menos 1 menos os demais termos, e assim por diante. Na sequência, então, agora nós vamos atribuir uma solução inicial. Vamos começar com o x1 da iteração 0 valendo 0, x2 da iteração 0 valendo 0, a mesma coisa para o x3 e o x4. E vamos substituir os x1, x2
x3 e x4 nas equações. Então nós temos aqui o x1 da iteração 0 mais 1, que vai dar a primeira iteração, será 7 menos os valores de x1, x2, de x2, x3, x4 iteração 0. Então vamos ficar com 7 menos 0 mais 0 mais 0, que vai dar o 7 sobre 4. O x2 na iteração k mais 1, e o k agora é 0, então nós vamos ter menos 6, que corresponde à constante, menos os outros elementos não pertencem à diagonal, vezes a iteração da solução de k igual a 0. Então vamos ficar com menos 6, 2 vezes o 0, mais o 0 e mais o 0. Como está aqui, a resposta será 6 sobre 8. O x3 na iteração 0 mais 1, então será menos 1, mais o x1, que é 0, mais o 2 vezes o x2, que é 0, e mais o x4, que é 0. E o resultado, então, vai ser 1 sobre 5. O x4 na iteração 0 mais 1, então será o menos 1. Aqui os três termos serão 0 dividido pelo menos 4, então o resultado será 1 quarto. Quer dizer, essa é a solução da primeira obtida na primeira iteração. x1 é 7 quartos, x2 é 6 sobre 8, e o x3 é 1 sobre 5, e o x4 é 1 sobre 4. Bem, então você já pode perceber, na próxima iteração eu tenho que substituir esses valores aonde tem x2, x3 e x4, vai o 6 sobre 8, e é um processo cansativo e que acarreta muitos erros. Então nós vamos utilizar um modelo de matrizes para resolver esse sistema. Então as matrizes serão as seguintes: vamos pegar a matriz da iteração k mais 1, é a matriz B, menos o m xk. A matriz B, ela vai ser começando pela matriz xk mais 1, é a matriz da iteração k mais 1. A matriz B são os termos independentes dividido pelos coeficientes A11 para a primeira linha, A22 na segunda linha, A33 na terceira e A44 na quarta. E a matriz M, então, será a matriz, como a gente isola aqui, nós isolamos o x1, x2, x3, x4, então elas não vão mais pertencer à matriz. Daí na diagonal a gente vai ter 0, e aqui eu tenho o x2, x3, x4 dividido pelo 4, que é o A1, o 2, aqui o 2, o 3 e o menos 1 dividido pelo menos 8, que corresponde ao A22, o 1, que é o x1, o 2, que é o coeficiente do x1, o 2, que é o coeficiente do x2, dividido pelo menos 5, e o coeficiente do x4 dividido pelo menos 5. Veja que a diagonal é 0. E a mesma coisa acontece na quarta linha. Eu pego os termos que não pertencem à diagonal, dividido pelo menos 4, e o xk, então, será a matriz da iteração k. Aí a matriz será montada da seguinte forma: o xk mais 1, que é a iteração mais 1, é a matriz B, menos a matriz M, vezes o resultado da iteração k. Então, como nós chutamos a primeira iteração, o x0 é 0, x1 é 0, da iteração 0 é 0, x2 da iteração 0 é 0, e assim por diante, nós vamos ter que o x da primeira iteração será o x1 0 mais 1, o x2 0 mais 1, o x3 0 mais 1, o x4 0 mais 1, será a matriz B, menos a matriz M, que é a matriz com o 0 na diagonal e cada linha dividido pelo A e I, vezes a solução inicial, que a gente começou com 0, 0, 0. E aqui tivemos como resultado 7 sobre 4, 3 sobre 4, 1 sobre 5 e 1 sobre 4, que é a mesma solução que nós tínhamos anteriormente, que nós conseguimos aqui, porém está simplificado, aqui fica 3 sobre 4. Daí a gente tem aqui
3 sobre 4, o resto está igual. O próximo item, então vamos tomar k igual a 1. Daí a matriz 1 mais 1, que é a matriz solução da segunda iteração, é o B menos M vezes a matriz da primeira iteração. Então aqui continua sendo o B, a matriz M continua. E veja, aqui nós tínhamos 0, 0, 0. Agora vamos pegar a matriz solução obtida na iteração número 1. E daí multiplicando, ficamos com esses valores. Para o x1 da segunda iteração, o x2 da segunda iteração e o x3 da segunda iteração. Bem, o resto do problema nós vamos implementar do WX máximo. Nós vamos ver primeiro como obter o erro relativo. O erro relativo será a maior diferença entre as duas soluções, a solução da iteração k mais 1 e a iteração k, dividido pela, aqui é na linha, né? Nós sempre vamos utilizar a maior diferença na linha, e dividido pela maior solução em módulo k da iteração k. Então, x da iteração 2 menos o x da iteração 1, é a matriz, né? Vai ser dada por a solução da iteração 2 menos a solução da iteração 1, e esse resultado aqui. Então vamos pegar o maior valor em módulo, é o 0,7. Daí o maior valor em módulo será a norma linha, que é chamada, para encontrar o valor do erro relativo. E o maior valor absoluto aqui será 1,75, positivo. Então, a estimativa do erro na segunda iteração será o 0,7, que é o resultado obtido aqui na primeira, no x2 menos o x1, é o maior valor, dividido por 1,75, que é o maior valor em módulo da solução anterior. Então, nós temos como resultado um erro de 0,4. Ou seja, está muito longe da precisão que nós estamos esperando. Agora vamos implementar esse processo no WX máximo, a solução seguinte. Então, tendo o WX máximo, eu vou passar as soluções, eu já tenho escrito aqui num arquivo TXT, para ir mais rápido. Então, primeiro aqui vamos o método que a gente está usando, método iterativo de Gauss-Jacobi. Agora eu vou escrever as equações. A primeira equação. Daí, Ctrl V, nota que ela tem o cifrão no sinal para não precisar repetir, só dá um Enter. Tenho a entrada, a segunda equação. Damos Ctrl V e daí a entrada, Shift Enter. A terceira equação. Aqui. Opa, eu vou ter que desfazer esse aqui e copiar agora. Então, erramos de novo. Vou ter que desfazer esse aqui e copiar. É Ctrl C e não Ctrl V. Ctrl C, vai aqui a terceira equação, Shift Enter. E finalmente a quarta equação. Temos aqui. Pronto. O próximo passo, então, nós vamos fazer a matriz. Então, nós temos esse comando aqui. Eu vou utilizar o comando. Aqui, vamos tirar o ponto e vírgula. Daí, esse mesmo comando. Agora, vamos apagar aqui as observações para evitar problemas. Então, apaga e dá o Shift Enter. Então veja que nós temos a matriz dos coeficientes e a matriz ampliada. Uma observação aqui que a gente tem que fazer é que ele trocou os sinais dos termos independentes. A gente tem que lembrar disso na sequência. Agora vamos tirar a matriz dos coeficientes. Então o comando para eu ter a matriz dos coeficientes, ele será dado por isso aqui, submatriz
Bom, vou escrever aqui para vocês terem quando trabalhar. Então, submatriz AK, nós vamos determinar a matriz sem os termos da coluna K. Então, daí esse mesmo comando, eu vou pegar aqui, vou copiá-lo, de Ctrl V, eu quero tirar a coluna 5, que é a matriz dos termos independentes, daí eu Shift Enter. Então aqui está a matriz dos coeficientes. E agora vamos pegar a matriz B, que é a matriz dos termos independentes. Então a matriz B, que é a matriz dos termos independentes, nós vamos pegar coluna, aqui, Ctrl C, eu vou pôr o comando para vocês. Ctrl V, aqui eu vou tirar o ponto e vírgula para evitar, aqui a matriz, tirar o ponto e vírgula para evitar problema, daí Enter, e agora aqui a matriz, vamos tirar isso aqui para, mas como eu disse, o Máxima trocou o sinal, então vamos pôr negativo aqui, o B será para que ele venha com os sinais originais. Aqui o que aconteceu? Máxima não pode. O K não. Aqui eu tenho que pôr o número da coluna, que é a quinta coluna que me interessa. Então agora sim, ele está com os valores iniciais do sistema, que eram menos 6, ou melhor, que eram 7, menos 6, 1 e menos 1. Então aqui 7, menos 6, 1 e menos 1. O nosso próximo passo então será zerar a diagonal da matriz M, que é a matriz dos coeficientes, e dividir os demais elementos de cada linha. Por exemplo, a primeira linha vamos dividir por 4, a segunda linha por menos 8, a terceira linha por menos 5 e a quarta linha por menos 4. Também o 7 devemos dividir por 4, ou seja, cada termo aqui tem que ser dividido pelo A e I. Então, o 7 dividido pelo 4, o menos 6 dividido pelo menos 8, o menos 1 dividido pelo menos 5 e esse menos 1 dividido pelo menos 4. O procedimento para fazer isso, então, vai ser o seguinte. O procedimento para chegar nesse valor, então, nós vamos pegar inicialmente a identidade, vamos escrever a matriz identidade. Então, primeiro, o comando que a gente usa é identidade de n. Então, dá uma matriz de identidade de ordem n. E a identidade de ordem n que nós queremos é a ordem da matriz, que é 4. Ordem 4, que é a matriz dos coeficientes. Vou apagar isso aqui para evitar problemas. E agora, Shift Enter. Então, agora eu tenho a matriz de identidade de ordem 4. Para eu obter esses elementos da diagonal 4, menos 8, menos 5 e 4, então eu vou fazer o produto da matriz M pela diagonal. Então, o comando que a gente vai utilizar vai ser D, porque eu estou procurando a matriz diagonal, fazendo a matriz identidade. Então, veja aqui, deu 4, menos 8, menos 5. Para zerar a diagonal, então nós vamos fazer essa matriz M menos a diagonal. A matriz diagonal. Então vamos ficar ao chamado matriz N. Então vai ser o M. Vamos por aqui. M. Shift Enter. Então aqui já ficou zerado. Nosso próximo passo, então, é dividir a matriz N, a primeira linha, por 4, a segunda por menos 8, a terceira por menos 5 e a última por menos 4, e a mesma coisa com a matriz B. Então, o procedimento da divisão vai ser o seguinte: nós vamos inverter a matriz D, que é a matriz diagonal. Então, vamos aqui. Invertemos a matriz D, Shift N, está aqui a matriz invertida. A matriz D, que era 4, fica 1 sobre 4, menos 1 sobre 8, menos 1 sobre 5, menos 1 sobre 4. Agora nós fazemos a multiplicação
da matriz invertida, a matriz ID, pela matriz N, que nós temos já Espera aqui que eu tenho que desfazer, e aqui é para eu copiar. Ctrl C. Então agora nós vamos dividir cada linha da matriz pelo A e I. Então, vamos fazer isso aqui. Então, é a ID, que é essa matriz identidade invertida, vezes o N, que é a matriz com zeros na diagonal. Shift Enter. Então está aqui. Tá a primeira linha dividida por 4, a segunda dividida pelo menos 8, a terceira pelo menos 5 e a quarta pelo menos 4. Vamos fazer a mesma coisa com o B. Então, para obter a divisão do B, nós vamos fazer B, chamado de B minúsculo. Então, vamos dividir cada B minúsculo aqui. Então, é a matriz ID, que é essa aqui, vezes a matriz B, que é a matriz dos coeficientes. Então, nós vamos obter o resultado aqui, ó, 7 sobre 4, 3 sobre 4, 1 sobre 5, que é o resultado que a gente tinha quando obteve aqui, ó, a divisão 7 sobre 4, aqui é 3 sobre 4 positivo, 1 sobre 5 e 1 sobre 4. Essa foi a razão para dar esses valores, é que lá no começo nós pegamos a matriz negativa. Feito isso, então a gente já começa a realizar os processos de iteração. Então, o processo de iteração vai ser, antes disso nós temos que chutar uma matriz com a solução inicial. Então, pegamos a matriz com a solução inicial, é a matriz x0, com todos os elementos zeros, e na sequência podemos fazer a primeira iteração. A iteração seguinte, então, será dado por, vamos fazer aqui, a iteração número 1 será a matriz B, menos a matriz R, que é a matriz B, então é a matriz dos coeficientes dividida pelos termos da diagonal principal, e a matriz R será a matriz dos coeficientes dividido pelos termos da diagonal principal. E aí nós temos um resultado, então, aqui, né? Vamos pegar 7 sobre 4, 3 sobre 4. Bom, então, vamos escrever a solução em termos decimais. Então, a gente vem em numérico, float. Daí, o 7 sobre 4 ele escreveu. Vamos chamar essa matriz de x1, para evitar problema. Vamos dizer que é a x1, 0. Dois pontos, float, e Shift Enter. Agora, então, o próximo passo, nós vamos pegar a matriz x2, que é a segunda iteração. Então, vou pegar a matriz x2, e aqui vai ser a x1, 0, que é a matriz float. Tá aqui os termos agora. No próximo, então, nós vamos pegar aqui o procedimento vai ser a terceira iteração. Então, será a iteração com o x2, o x da segunda iteração. Agora, a quarta iteração. Então, nós temos aqui vai ser 4 com o x da iteração 3. Shift Enter. Então, vou fazer mais duas e daí depois vocês podem continuar a fazer até obter a precisão que estamos pedindo. Então, a quinta iteração será feita com x4. Shift Enter. Então, observe que os valores aqui estão se aproximando de 1. Então, aqui, quando eu tenho 9, 9, eu tenho uma casa de precisão após a vírgula. Aqui, a gente não tem ainda uma casa de precisão após a vírgula, porque eu aproximo esse aqui, vai dar, aliás, aqui dá uma casa de precisão,
Aqui dá uma, aqui já dá duas. Vou fazer mais uma. E daí é a x6, a sexta iteração. Aqui é a x4. E Shift Enter. Então, observem que o número de noves, ele vai... Os valores aqui vão crescendo e vão se aproximar de 1. Aqui a gente já tem duas casas. Esse aproxima para 0, esse tem uma casa depois da vírgula. Para eu ter 4 casas de precisão, eu preciso encontrar 5 noves aqui, né? Que daí você aproxima o primeiro e os outros vão naturalmente se ajustando. Então, com isso, eu finalizo esse vídeo que eu queria mostrar para vocês. Minha intenção foi mostrar para vocês como utilizar o Máxima para fazer o processo de iteração na solução de sistema de equações pelo método de Gauss-Jacobi. Muito obrigado, tomara que vocês façam um bom uso desta explicação.